Então há tempo ainda, tá? Nós vamos ter uma palavra hoje muito linda, muito edificante, que vai falar muito com você, tá? Mas antes eu quero compartilhar aqui com você um texto que fala muito da nossa fidelidade, que fala da nossa mordomia, que fala da necessidade que nós temos de estar permanecendo fiel mesmo em tempos difíceis, né? Os tempos difíceis, eles foram feitos para forjar caráter, eles foram feitos para preparar guerreiros, né? Eles foram feitos para isso. Então, nós não iremos ser provados quando tudo vai bem. Nós iremos ser provados e aprovados quando as coisas, elas fogem às vezes ao nosso controle, quando fogem à normalidade. É nesse tempo que o Senhor, Ele usa essa matéria-prima chamada dificuldade, chamada adversidade, para gerar um milagre, né? E o Senhor, Ele é especialista nisso. Então, essa é a chamada que a gente faz a você, que você nesse tempo, você permaneça provando a sua fidelidade, porque aquele que semeia fidelidade irá colher milagres. Amém? Recebe essa palavra, no nome de Jesus. E no Provérbios capítulo 11, Provérbios 11, verso 24, diz o seguinte: a quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Olha só essa palavra. Te apega àquilo que a palavra está falando. Aquele que dá liberalmente, com liberalidade de coração, com alegria do coração, porque o Senhor, Ele ama aquele que dá com alegria, com satisfação, com despreendimento, né, sem peso. E Ele diz, aquele que dá liberalmente, ainda se acrescenta mais, mas não é só isso, se acrescenta mais e mais, é uma porção dobrada, é uma medida dobrada para aquele que dá liberalmente, né? Mas, de forma contrária, diz o seguinte, que ao que retém mais do que lhe é justo, ser-lhe-á em pura perda. É incrível isso, não? Você sabe que isso é um princípio? Isso é um princípio. Eu tive lendo um pouco a respeito dos maiores doadores do mundo. Vale a pena você pesquisar sobre isso. E deixa eu lhe dizer uma coisa, não é à toa. Não é à toa, porque isso é um princípio, queridos. Isso é um princípio. Aquele que dá de forma liberal, é a palavra que está dizendo independe, não está falando aqui de crer ou de não crer. Está dizendo que aquele que dá liberalmente, isso será lhe acrescentado mais e mais, uma medida dobrada, uma medida dupla. E quando você vai ver a vida dos maiores doadores do mundo, os maiores doadores do mundo são os homens mais bilionários do mundo. Você já imaginou uma só pessoa, ela doar 21 bilhões de dólares por ano? É por isso que essa pessoa é uma pessoa que à medida que ela dá mais se lhe acrescenta. Porque isso se torna um princípio. Então, no nome de Jesus, recebe essa palavra. E nesse tempo tão desafiador, seja o tempo onde você será mais fiel e onde você irá semear mais. Porque não adianta reter. Se você retém aquilo que não é seu, se você retém mais do que lhe é justo, vai ser em pura perda. O gafanhoto pode vir e o gafanhoto
pode consumir, pode cortar, pode destruir aquilo que você acha que você está retendo ou que você está poupando mais daquilo que lhe é justo. E o texto ainda diz: a alma generosa prosperará, e quem dar a de beber será sedentado. Aquele que dá de beber, a sua sede também será saciada. Amém? Então eu quero orar por você no nome de Jesus. Senhor, nesse momento, nós queremos receber essa palavra, Pai. Receber uma palavra que é uma palavra de sabedoria, meu Pai. É uma palavra que norteia as nossas vidas. Uma palavra que nos desafia, ó Deus, ao princípio da semeadura, mas não somente ao princípio da semeadura, mas ao princípio da fidelidade. E não reter principalmente aquilo que não é meu, Pai. Porque a palavra de Deus diz que os dízimos são do Senhor, é tributo do Senhor. E nós não podemos reter aquilo que não é nosso, Pai. Porque será pura perda, diz a tua palavra. Mas nós queremos palmilhar, ó Deus, um caminho de fidelidade. Porque debaixo de uma semeadura de fidelidade, nós iremos poder milagres, meu Pai. Eu quero profetizar isso na vida dos meus filhos, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Recebe essa palavra e caminhe em cima dela, crendo naquilo que o nosso Papa prometeu, naquilo que a sua palavra declara, você possa estar caminhando em cima dela. Queridos, eu quero falar um pouco aí também sobre a nossa programação, tá? Nós iremos permanecer com as nossas programações, mas iremos ter algumas mudanças, tá certo? Algumas mudanças que será, na verdade, um escalonamento das nossas lives, né? Das nossas transmissões e das nossas lives, tá? O que é que vai acontecer? O nosso Adorando, ele vai passar a ser de 15 em 15 dias, tá? Então, se a gente teve o Adorando na segunda-feira, essa segunda-feira não tem, na próxima segunda-feira vai ter normalmente, enquanto durar, né, a nossa quarentena, o isolamento, o lockdown, a gente vai permanecer dessa forma. E uma outra coisa, e uma outra rede que vai ficar de 15 em 15 dias, tá certo? Será a rede de casais. A rede de casais, ela também passa a ser de 15 em 15 dias, tá bom? Então, basicamente, essas informações. E aí na nossa tela, tem aí o nosso QR Code, tem aí as informações da conta da igreja, tá certo? Algumas pessoas estão vindo aqui entregar seus dízimos, porque tem dificuldade de ir ou de transferir, não tem problema. Entre em contato conosco, entre em contato com a administração, e aí a gente arruma uma forma de estar recebendo também os teus dízimos, tuas ofertas e tuas primícias. Mas aqueles que já navegam bem, né, já estão bancarizados, já têm conta, enfim, entra aí no nosso QR Code ou faz as transferências, que é a forma mais fácil de nós estarmos honrando ao Senhor e mais conveniente também. Uma outra coisa também que eu não sei se está aí na tela, é que a gente também tem um novo celular, tá certo? Que esse celular é um celular que nós estaremos também veiculando todos os nossos eventos, todas as nossas reuniões, é uma forma de interação também com todos os grupos, tá certo? E esse número de celular a gente está divulgando também, para que você possa também ter essa alternativa de comunicação com a igreja e com os ministérios da igreja, ok? Então, é isso o que nós temos de informação, e você seja aí o multiplicador de tudo isso que nós falamos, ok, queridos? Amém. A nível de informação, é isso aí. E colocamos aí nos grupos os links, tá? Divulga ainda, há tempo ainda de você divulgar, há tempo ainda de você passar uma mensagem para as pessoas do teu círculo de relacionamento, as pessoas da sua família, da sua amizade.
para que ela possa receber aí o nosso link e você ser um multiplicador de bênção, de palavra de vida, de restauração, de uma palavra de ânimo, de fé, na direção dessas pessoas. Ok, queridos? Eu quero orar ainda por essa palavra, uma palavra que o Senhor moveu essa semana no meu coração, e eu sei que ela hoje tem um alvo, essa palavra, e eu quero te dizer que esse alvo é você. Amém? Senhor, muito obrigado, Jesus. Nós queremos ainda te pedir que nesse momento, Pai, mesmo estarmos, ó Deus, nas nossas casas, estarmos, ó Deus, nas nossas salas, nos nossos sofás, nos nossos quartos, muitos nos celulares, nós queremos te pedir, Senhor Jesus, que nada possa estar interferindo, que nada possa estar sabotando a mente e o coração dessas pessoas, mas que tu tragas cativos, Senhor, que não haja ave de rapina nesse momento, Senhor, para intentar roubar a semente e a palavra de Deus, ó Deus, sobre as nossas vidas. Nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, no nome de Jesus, que possamos, ó Deus, assumir o posicionamento de como se nós estivéssemos aqui neste lugar, Pai. Nós estamos em nossas casas e talvez o nível de dispersão seja muito maior, Pai, mas que nesse momento, Senhor, nós possamos, ó Deus, entender que é como se nós estivéssemos aqui e nós não iremos permitir que nada nos roube, que nada, Senhor Jesus, saqueie a nossa atenção, o nosso coração e a nossa mente. Nós oramos, ó Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amados. Glória a Deus. O Senhor essa semana me deu um sopro, navegando na palavra e até fazendo outras coisas, e me veio uma passagem, e o Senhor me deu um sopro no meu espírito, e me levou a essa palavra, que é a palavra que fala que a nuvem parou. A nuvem parou é o tema dessa mensagem. Amém? E eu quero que você abra aí a sua Bíblia, deve aparecer aí na tela, você acompanha conosco, lá em Números capítulo 9, verso 15, e depois o verso 22, para a gente ter um entendimento dessa palavra. Amor? Acompanhe aí comigo. Primeiro verso 15, que diz o seguinte: no dia em que foi erigido o tabernáculo, a nuvem o cobriu, a saber, a tenda do testemunho, e à tarde estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até amanhã. Números 22, 9 e 22. Se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo por 2 dias, ou um mês, ou por mais tempo, enquanto pairava sobre ele, os filhos de Israel permaneciam acampados e não se punham em marcha, mas erguendo-se, ela partiam. Amém? Olha que palavra, né? Talvez aqueles de um coração mais aguçado já estão tentando capturar um pouco o cerne dessa palavra, a essência dessa palavra. E a essência dessa palavra é exatamente nós começarmos a entender que a nuvem, ela parou. Essa foi uma experiência que o povo de Israel viveu no deserto, e sem sombra de dúvida foi uma experiência extremamente marcante. Porque você imagina, você no meio do deserto, quase 3 milhões de pessoas caminhando, né? E sobre esse povo uma nuvem que estava lá
Enquanto essa nuvem ela caminhava, o povo caminhava, e o povo caminhava debaixo da nuvem. Essa nuvem, quando começava a anoitecer, essa nuvem virava uma nuvem de fogo, era um fogo que existia sobre a nuvem durante a noite. E essa nuvem era guia, essa nuvem era um GPS para o povo, para a caminhada no deserto. E quando essa nuvem ela parava, o povo entendia que ali o Senhor estava determinando que o povo teria que parar. E o verso 22 ele fala que quem definia quanto tempo o povo iria ficar parado naquele local, especificamente naquele território ali do deserto, quem definia era o Senhor, que parava a nuvem, ou que movia a nuvem. E o texto no verso 22 diz, olha, às vezes era 2 dias, às vezes era um mês, e às vezes era mais tempo, que a nuvem parava. E quando a nuvem parava, o acampamento tinha que ser montado, o tabernáculo itinerante ele também teria que ser montado, e o povo ficava ali até que o Senhor definisse que a nuvem se movia novamente para que o acampamento fosse levantado, e que o povo também se movesse na direção que o Senhor estaria mostrando. Então, queridos, isso tem alguma similaridade com aquilo que nós estamos vivenciando no dia de hoje. Porque o que eu posso te dizer essa noite é que o Senhor fez parar a nuvem. O Senhor ele fez parar essa nuvem sobre nós. Há uma nuvem que o Senhor fez parar. O Senhor ele desejou que o tabernáculo, conhecido como a tenda do encontro. Olha que coisa! O tabernáculo ele foi chamado, ele foi denominado a tenda do encontro, a tenda do testemunho, a tenda da presença. E o Senhor, essa é a linguagem bíblica a respeito dessa tenda que o texto fala, a respeito da tenda do encontro e da tenda do testemunho. Existem várias expressões hebraicas que definem essa tenda. Vários nomes hebraicos que definem Ohel Moed, tenda do encontro, Ohel Haedut, tenda do testemunho. Mizkan, a morada do encontro. Mizkan Haedut, a morada do testemunho. E a palavra hebraica fala sobre todo esse simbolismo do templo. De um templo que era montado e desmontado mediante a parada ou ao movimento de uma nuvem. Os hebreus tinham esse entendimento a respeito daquilo que o Senhor estava estabelecendo para esse tempo. Queridos, deixa eu lhe falar uma coisa. Esse é um tempo onde o Senhor fez parar uma nuvem sobre nós. E o Senhor, Ele definiu um tempo onde estamos acampados dentro da nossa própria casa. Olha que coisa! O Senhor está definindo um tempo de acampamento dentro dos nossos próprios lares, porque Ele fez parar uma nuvem sobre nós, onde o Senhor está montando uma tenda do encontro, uma tenda do testemunho sobre as nossas casas. Que coisa poderosa, que coisa tremenda isso, queridos. Isso é algo poderoso demais. É o lugar da revelação. E olha, eu fico extremamente incomodado, inquieto, apenas por pensar que existem algumas pessoas que ainda não captaram, que não entenderam essa nuvem que o Senhor fez parar.
Amém, pessoal. Você vai ver que vai ter uma interrupçãozinha. A gente interrompeu um momento para restaurar o áudio que estava picotando, que estava travando, mas agora voltou, tá certo? E eu vou trazer um pouquinho lá para trás, para aqueles que perderam, para que você não seja roubado naquilo que nós já falamos. Amém? O que eu estava declarando é que o Senhor, Ele permitiu que essa nuvem, ela pudesse estacionar, ela pudesse ter parado, para que nós também viéssemos a parar. A nuvem parou. Uma nuvem talvez chamada pandemia, uma nuvem talvez que tenha trazido medo, terror, pânico, incertezas, inseguranças, mas tudo depende da forma a qual nós percebemos essa parada da nuvem que o Senhor permitiu sobre nós e como nós iremos reagir, amados. Tudo depende. A palavra de Deus diz que quando a nuvem parava, o povo armava o acampamento, a tenda que era chamada tenda do encontro, ou tenda da presença, ou tenda do testemunho, ela era fincada. E aquele tempo era um tempo onde o Senhor, Ele estava consolidando o povo naquele tempo. Era um tempo de instrução. E nós precisamos entender que o Senhor nos parou, a nuvem parou e o Senhor nos fez parar, para que pudéssemos armar um acampamento dentro da nossa própria casa. E hoje nós estamos acampados dentro da nossa própria casa, porque a nuvem parou, porque o Senhor permitiu isso. O lugar, a nuvem significa o lugar da revelação, o lugar onde Deus, Ele deseja nos encontrar, porque a tenda é chamada tenda do encontro. É a tenda do encontro. E queridos, nós precisamos entender que há momentos que o Senhor fala através de uma nuvem. E aquela nuvem, ora parava, ora se movimentava, o Senhor estava dando voz de comando. Nós precisamos entender que o Senhor, Ele tem palavras de ordem, muitas delas através de uma nuvem que está sobre nós, um momento que está sobre nós, um tempo que está sobre nós, um ciclo que está sobre nós, e nós precisamos saber fazer a leitura das nuvens. Olha que coisa! A leitura dos céus, a leitura de um tempo, a leitura de uma estação, e precisamos nos submeter à palavra de comando nesse tempo que o Senhor está nos dando. Qual é a leitura que você tem feito? Qual é a percepção que você tem feito? Você tem permitido com que nesse tempo onde a nuvem parou, que a tenda do encontro ela possa ter sido fincada dentro da tua casa? Com a tenda da presença, ela pode ter sido fincada, ela possa estar estabelecida ou resgatada dentro da sua casa. A tenda do testemunho, ela possa estar sendo estabelecida no contexto da tua família. Porque era isso que acontecia. Era isso que acontecia. A nuvem parou para fazer você parar. A tenda do encontro. Queridos, o que é que o Senhor está querendo dizer com isso? O Senhor está querendo dizer que se a nuvem parou aí,
é porque Ele quer que a tenda do encontro, ela seja afincada no centro da tua família, no centro da tua casa, todos os dias. Junte a sua família, igual ao que você está fazendo agora, mas que isso não seja apenas nesse momento e nesse tempo. E estabeleça as estacas da tenda do encontro com a sua família e com a sua casa. Porque quando a nuvem ela parava, a tenda do encontro ela era afincada. Tenha um encontro com seus filhos, tenha um encontro com a sua esposa. Resgate a mesa da sua casa, resgate as cadeiras da sua casa. Juntos, para esse encontro com Ele e a sua casa. Estabeleça essa tenda do encontro. O Senhor, Ele fez parar essa nuvem sobre nós, que muitos estão chamando uma nuvem de Covid-19, uma nuvem de coronavírus, mas eu quero te dizer que foi o Senhor que fez parar você. Foi o Senhor que nos parou. E nos parou para isso. Muitas pessoas até achavam que, diante de tantos decretos de ordem governamental ou municipal, estadual, as igrejas iriam ficar fechadas, os templos iriam ficar fechados. Mas, queridos, eu quero te dizer que a igreja nunca fecha. Ninguém pode fechar uma igreja. Ninguém tem o poder de fechar uma igreja, porque nós somos a igreja. Como nós iremos? Como a igreja vai poder ser fechada, queridos? Nunca ninguém pode fechar a igreja. Uma vez o apóstolo Paulo disse: eu estou algemado, estou preso, mas a palavra do Senhor, ela nunca estará algemada. E foi o lugar onde mais Paulo ganhou gente, foi nas prisões. Então não se pode, ninguém tem o poder de fechar a igreja, porque nós somos a igreja, e nesse tempo nós estamos estabelecendo as nossas casas na tenda do encontro, na tenda do testemunho, na tenda da presença. As nossas casas estão virando os templos. Nós estamos transformando as nossas casas em templos familiares, porque o Senhor fez parar uma nuvem sobre nós, e estabeleceu isso sobre nós. Resgatarmos de volta a arca da presença, e colocarmos no centro dos nossos quartos, das nossas salas, das nossas mesas, e colocarmos lá a arca da presença, que tem o poder de transformar tudo dentro da nossa casa. Ei, a arca da presença, a presença do eterno, a presença gloriosa, a presença transformadora, libertadora, curadora, ela tem o poder de transformar tudo na nossa casa. Ei, assim como aconteceu na casa de Obed-Edom. Olha que coisa tremenda aconteceu na casa de Obed-Edom. Em 2 Samuel 6:11, olha o que aconteceu. Diz o texto: ficou a arca do Senhor em casa de Obed-Edom, o geteu, durante 3 meses. Você sabe o que é que isso me diz? Que uma nuvem também foi no transcorrer do transporte da arca, e uma nuvem também parou sobre a casa de Obed-Edom, e ali a arca foi fincada sobre a casa dele durante 3 meses, e tudo mudou, tudo foi transformado, todos os fundamentos, tudo aquilo que precisava ser mudado dentro daquele território, daquela geografia, foi mudado por conta de um tempo, por conta de uma nuvem, por conta de um ciclo
que apenas durou 3 meses, mas foi o suficiente para mudar todo o contexto da casa desse homem chamado Obed-edom. E você sabe o que é que o texto diz? E diz: e o Senhor abençoou e a toda a sua casa. E o Senhor abençoou a toda a sua casa. E o verso 12 diz: então avisaram a Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom, e tudo quanto tem. Ei, o Senhor abençoou toda a sua casa, e o Senhor também abençoou tudo quanto tinha na sua casa, por amor à sua presença. Sabe por quê? Porque existia um trauma no coração do povo, porque Uzá havia morrido no transporte da arca. Havia temor, havia tensão, apreensão, mas quando eles entenderam que enquanto ficou na casa de Obed-edom 3 meses de profunda bênção, 3 meses de uma paz, 3 meses de uma harmonia, 3 meses de entendimento, o Senhor transformou a história, o Senhor transformou os filhos de Obed-edom, porque a palavra diz que ele abençoou toda a sua casa, os filhos, as noras, os genros, olha, os netos, olha, toda a descendência, tudo que estava ali no entorno, até os servos e as servas de Obed-edom, eles foram alcançados, eles foram abençoados. Olha, tudo que estava na casa de Obed-edom também foi abençoado. E entenda, os animais de Obed-edom foram abençoados, os pomares, as frutas, os pés, as árvores, tudo aquilo foi abençoado, tudo na casa, e todas as pessoas foram alcançadas naquele tempo, porque uma nuvem parou na casa de Obed-edom e foi fincada a arca do Senhor. Que coisa isso! Queridos, eu quero te dizer que aqueles que entenderam, que aqueles que perceberam, que aqueles que conseguiram assimilar, fazer a leitura das nuvens, eles perceberam: Deus quer fazer algo dentro da minha casa, Deus quer fazer na estrutura da minha família, Deus quer fazer na estrutura do meu casamento, Deus está querendo atingir as pessoas que estão aqui ao meu redor, Deus está querendo fazer algo na vida dos meus filhos. O Senhor vai atingir até os servos, aqueles que trabalham comigo, aqueles que estão ao meu redor. Tudo vai ser diferente, tudo será atingido, tudo será novo, tudo será transformado. Por um tempo. Mas se nós entendermos isso, isso não será por um tempo, isso não será por um ciclo, isso será algo que o Senhor veio para fincar, para estabelecer, para fundamentar, e não mais sermos roubados como outrora nós fomos. Para isso o Senhor nos parou. A tenda da presença, a tenda que tinha a arca, a presença do Senhor. Essa tenda, ela também era chamada de tenda do testemunho. Era chamada por quê? Porque dentro da arca continha as tábuas da lei. As tábuas do testemunho. Sabe o que é que isso significa, queridos, nesse tempo? Isso significa que nós precisamos encher a nossa casa do testemunho. Mas o testemunho tem a ver com as tábuas da lei, a palavra de Deus. Nós precisamos encher a nossa casa da palavra de Deus. Queridos, de que tem estado cheio a tua casa? De que tem estado cheio a tua casa? O que é que você tem enchido a tua casa? Quais são as palavras que têm simplesmente enchido, composto a tua casa? O que é que você tem acumulado? O que é que você tem estocado? Qual é a palavra que você tem estocado dentro da tua casa? Quando a tenda do testemunho ela era fincada, era para um testemunho.
era para a palavra ela crescer, para a palavra ter proeminência, para a palavra ela ser ensinada, para a palavra ela ser o nosso norteador, para a palavra ser a nossa bússola. E não é apenas para nós escrevermos, é para escrever também. Porque a palavra diz que nós precisamos escrever nos umbrais a palavra, mas não é apenas para escrevermos frases, não é apenas para nós termos quadros escritos, é muito mais do que isso, é para nós vivermos essa palavra como um testemunho dentro da nossa casa. É para nós vivermos os princípios, é para ensinar os nossos filhos, é para transformar e a nossa casa, ela ser uma tenda de testemunho. Olha só que coisa poderosa, olha só que coisa tremenda, as pessoas que estiverem ao teu redor, eles olharem para dentro da tua casa e essa casa é uma casa diferente, essa casa mora um povo diferente, essa casa tem pessoas que são pessoas inspiradoras. O que é que esse povo tem de diferente? Como eles vivem? Que harmonia é essa? Que paz é essa? Nós não vimos um grito, nós não vimos uma confusão. Eles são felizes, eles são plenos, os filhos são exemplares, os filhos são perfume, porque é uma tenda de testemunho. Meu Deus, o Senhor não nos parou na sua casa para você continuar vivendo um cabo de guerra com a sua mulher, num relacionamento terrível com seus filhos, onde a gritaria se estabelece e onde não tem nada de reino. Não foi para um número de confusão, de conflitos, de brigas, de contenda, de dissensão, não. Foi para um tempo de ajuste, para um tempo de correção, para um tempo de realinhamento, para um tempo de conversão de coração. É isso que o Senhor estabeleceu, a nuvem parou para isso. Para você trazer e resgatar de volta a palavra do testemunho. Na tenda do testemunho. Você tem parado com seus filhos para consolidar o seu coração e a sua alma, para falar dos princípios que norteiam um reino que tem um rei. Deuteronômio 11:19 diz, Deuteronômio 11:19 diz: ensinai-as a vossos filhos, falando delas assentados em vossa casa, e andando pelo caminho, e deitando-vos e levantando-vos, em todo tempo, queridos. Isso está querendo dizer, em todo tempo, você está com seus filhos, como você tem marcado a vida dos seus filhos, como você tem fincado a palavra e princípios de vida que eles levarão para o resto da vida deles. Como a palavra declara, ensina no caminho onde eles devem andar, e quando eles crescerem, jamais se desviarão dele. É todo o tempo falando com eles assentados na mesa, falando com eles na sua casa, andando pelo caminho, falando de princípios, deitando com ele, levantando com ele em todo o tempo. Mas o que você tem feito? Dado o seu celular para ele ver, ou para ele fazer joguinhos, ou para ele ver desenho, ou para ele se ocupar, e você não tem usado a criatividade que Deus te deu, a mente privilegiada de Yeshua sobre você, para você criar momentos atrativos, criativos,
de consolidação de princípios na vida dos teus filhos, nas mínimas coisas, nas coisas mais simples, falando de pássaro, falando de lírio do campo, falando de coisas simples, mas sedimentando a palavra com ele. A nuvem parou para eu transformar a minha casa numa tenda de encontro, numa tenda de testemunho, numa tenda da presença do Senhor. Foi para isso que a nuvem parou sobre as nossas casas. E nós precisamos, mais do que nunca, entendermos isso. O momento de nós usufruirmos de tudo que está disponível para nós. Que o Espírito Santo de Deus, queridos, Ele te conduza, Ele descortine os teus olhos para você entender que a nuvem parou com esse propósito, que a nuvem parou com esse objetivo. Mas eu quero te dizer uma coisa também. Está chegando o tempo de nós marcharmos novamente. Posso ouvir um amém aí? Está chegando o tempo onde nós iremos levantar os nossos acampamentos. Está chegando o tempo onde a nuvem está dando sinais de movimento. E quando a nuvem começar a dar sinais de movimento, é o tempo de nós arrumarmos o nosso acampamento. É o tempo, sabe de quê, queridos? Que nós precisamos nos preparar para colocar a arca sobre os nossos ombros e para levar essa arca por onde quer que nós venhamos a ser enviados de novo. E sabe que isso dá trabalho. Isso dá trabalho porque desarmar acampamento dá trabalho. Armar é melhor do que desarmar. Armar, você está armando para você descansar. Porque sem sombra de dúvida, esse é um tempo também que o Senhor parou para que nós venhássemos a entrar no descanso. E descanso não é ficar de berço esplêndido. Descanso quer dizer confiança. Olha só, confiança nele, de que mesmo diante de toda essa situação, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo o Senhor, Ele continua nos guardando, Ele continua nos suprindo, Ele continua sendo Deus para nós. Isso é entrar no descanso. Então, a gente precisa entender isso. Mas está chegando o tempo, querido, onde nós teremos que sair do descanso. E eu quero te dizer que isso muito me preocupa também, porque é o tempo de desarmar o acampamento e de prosseguir, e de caminhar, de andar, para onde o Senhor nos mostrar, para o caminho que Ele já tem preparado para nós. E você sabe o que é que simplesmente nos deixa apreensivos? É que quando isso começar, quando isso acontecer, nós precisamos sair da nossa zona de conforto. Nós precisamos, queridos, sair e descolar dos nossos sofás e das nossas camas. E parece que tem muita gente que já se acostumou com isso. De nós nos desprendermos daqueles que simplesmente já encerraram todas as temporadas dos seriados de Netflix, daqueles que zeraram as temporadas, daqueles que não tem mais o que ver.
onde isso vai precisar ser mudado, transformado. Essa zona de conforto, olha, nós precisamos viver como se isso não estivesse acontecendo. Eu não me permiti me prender com essas coisas. Eu não me permiti gastar o meu tempo com isso, de forma a ser roubados de maneira nenhuma. Eu me permiti mergulhar mais nessa palavra, eu me permiti orar mais, eu me permiti estudar mais, eu me permiti conhecer mais, eu me permiti estar mais com a minha família, eu me permiti fazer coisas que eu não conseguia fazer, mas de forma nenhuma utilizar aquilo que é a moeda mais importante para esta geração, que é o tempo, de uma forma inútil. De uma forma que talvez não me acrescente tanto quanto está com o meu amado. Isso me gera uma apreensão na minha alma. E eu quero te dar um alerta. Ei, olha para mim agora. Eu quero te dar um alerta. Estamos nos preparando para desmontar o acampamento. Começa a te movimentar, começa a fazer a circulação sanguínea gerar novamente, te descola do sofá, te descola da cama, e começa a te movimentar, começa a te desprender daquilo que talvez não deveria ter te prendido. Se você tivesse compreendido a usar de uma forma bem melhor do teu tempo, e dessa moeda tão poderosa, poderosa mais do que qualquer coisa, chamada tempo, a moeda desse século. E quando isso acontecer, sabe, você precisa entender que quando nós desmontarmos de volta os nossos acampamentos, é para nós irmos para outros territórios, é para conquistar outros territórios, é para adentrarmos em outras geografias, é para entrarmos em outros lares, em outras casas. E todas as vezes que esse acampamento era desmontado, nós levávamos de volta a arca e caminhávamos como a arca sobre os ombros dos sacerdotes, para fazer valer essa presença em outros territórios e em outros lugares. Para onde nós formos, para onde nós nos movermos, essa presença, essa arca, nós precisamos carregar ela. E é por isso que o Senhor nos deu esse penhor, chamado penhor do Espírito Santo, para que possamos levar a presença dEle, através do seu Espírito que é santo, para onde quer que nós venhamos, aonde quer que nós estejamos sendo enviados, possamos levar essa presença. Eu quero dizer para você que esse é um tempo onde nós precisamos continuar lendo e obedecendo os sinais dos céus. A nuvem é sinal dos céus. Você nunca vai ver uma nuvem olhando para baixo, para o chão, para a terra. Você só verá uma nuvem se você olhar para cima. Então a nuvem é sinal dos céus. A nuvem é leitura dos céus. Que você seja um conhecedor de época, um conhecedor de tempo e de estações, iguais aos filhos de Issacar. E que você possa ler e obedecer aos sinais dos céus que estão sendo liberados sobre nós. O Senhor nos tem dado um sinal nos céus. Esse tempo, o sinal dos céus que o Senhor nos tem dado é que nós precisamos estar nas nossas torres de vigia.
é que nós precisamos fazer uma assembleia solene. Então, eu quero declarar para você, que há sinais, já há sinais de movimentação da nuvem, e que você precisa perceber. O Senhor vai dar uma voz de comando, de desmontagem novamente do acampamento. E você irá perceber a leitura desse tempo, a leitura dessa estação de Deus. E você não será confundido. Nós precisamos continuar a ler e a obedecer os sinais dos céus. Você não verá a nuvem na terra, você só verá a nuvem nos céus. Então, se aperceba dos sinais dos céus. A nuvem é sinal dos céus. A nuvem é algo que o Senhor está mostrando para esse tempo e para esse momento. E a gente precisa ser semelhantes aos filhos de Issacar, aqueles que leem os céus, que leem estações, que leem ciclos e que sabem se posicionar nesse tempo e nesse ciclo. No nome de Jesus. No nome de Jesus, queridos. Essa palavra é uma palavra que pode fazer toda a diferença na sua forma de você se pôr. Eu queria chamar o Ministério do Louvor para vir. Essa é uma forma de você saber se reposicionar, de você entender que você não pode desperdiçar. Não haverá desperdício no tempo ao qual o Senhor irá fazer a nuvem parar sobre nós. Mas muito pelo contrário, nós estaremos entendendo que esse tempo é de erguer o tabernáculo do encontro, o tabernáculo da presença, o tabernáculo do testemunho. É hora para isso. É hora para montarmos esse acampamento. E eu quero te dizer, os nossos acampamentos ainda estão montados dentro das nossas casas, porque o Senhor assim nos fez parar. Mas eu quero profetizar essa noite. Eu quero profetizar. Eu quero ser profético nesse tempo e nesse momento. Eu quero declarar que o Senhor ele vai fazer mover a nuvem novamente. E nós iremos nos levantar e marchar. O Senhor estará dando uma nova voz de comando. E o Senhor estará dizendo: diga ao meu povo que marche. Diga ao meu povo que a nuvem está se movendo. Diga ao meu povo que não olhe para trás e marche. Diga ao meu povo que é tempo de colocar sobre os lombos novamente a arca. Diga para o meu povo que é tempo de entrar em novos territórios. Diga para o meu povo que é tempo de vislumbrar novas conquistas. Diga para o meu povo que é tempo de marchar. Eu quero declarar isso. Eu quero declarar isso, queridos. Há um tempo também. E por que eu tenho falado tanto em leitura? Por que nós temos falado tanto em leitura dos céus, leitura das nuvens? Sabe por quê? Eu quero dizer para você. Porque nós temos percepções espirituais. E nós precisamos saber qual é o tempo onde o Senhor está nos parando. E qual é o tempo que o homem quer que nós paramos. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Esse discernimento espiritual nós também precisamos ter. E que se o Senhor estiver dizendo para nós, é tempo de marchar, nós iremos marchar. Porque quem pode nos parar é o Senhor. Mas o homem, ele não pode nos parar. E eu quero declarar essa palavra hoje aqui, como profeta de Deus, tendo a leitura espiritual da parte de Deus, entendendo
quando o ciclo ele está se fechando, entendendo quando a estação ela está mudando. E eu quero dizer isso para você. É por isso que nós estamos nas torres. É por isso que Deus tem nos despertado. É por isso que nós temos estado em oração e jejum. Porque nós estamos sujeitos à voz de comando dos céus. Estamos sujeitos também às autoridades, sim. Por isso nós estamos aqui. Mas é tempo de atalaia rugir como leão e aceitar aquilo que vem da parte de Deus e resistir aquilo que não vem da parte de Deus. Eu quero orar com você. Eu quero orar. Quero que você se levante aí onde você está. No nome de Jesus. Te levanta aí onde você está. Espírito Santo de Deus, eu sei o peso dessa palavra, Senhor. Eu sei, ó Deus. Eu sei, meu Pai. Eu sei a resistência que há, ó Deus, sobre uma palavra, Deus, tão confrontadora nesse nível, Pai. E é por isso, ó Deus, de tanta interferência, meu Pai. Mas eu quero declarar, Senhor Deus, que os céus receberam essa palavra, que essa palavra encontrou eco nos céus, que essa palavra também atingiu corações, que essa palavra também atingiu mentes, que essa palavra, Senhor Deus, também sacudiu, ó Deus, a nossa alma, que essa palavra, ó Deus, nos tirou da zona de conforto, que essa palavra, Senhor Jesus, nos fez descortinar os nossos olhos, para que possamos ter a leitura, ó Deus, da nuvem, a leitura dos céus, entender a voz de comando do Senhor, entender a instrução que vem da parte do Eterno, Pai, ó Deus, naquilo que Tu queres, ó Deus, estabelecer, ó Deus, primeiro dentro da nossa casa, porque primeiro, ó Deus, começa na nossa casa, Pai, a igreja, ó Deus, é na nossa casa, os templos estão sendo estabelecidos nas nossas casas, a tenda, ó Deus, do encontro, a tenda da presença, a tenda do testemunho é dentro dos nossos lares, Pai, e Tu estás resgatando tudo isso, Tu estás soerguendo, Tu estás, ó Deus, Tu nos parasse, Tu nos fizesse, ó Deus, montar um acampamento dentro da nossa própria casa, Pai, para levantar de volta os altares, ó Deus, dentro dos nossos lares. A arca está sendo posta no centro dos nossos lares. Nós estaremos, ó Deus, ao redor da Tua arca. Os nossos filhos estarão recebendo, ó Deus, a palavra do testemunho. É isso que Tu estás fazendo, Pai. É isso que Tu estás falando, Senhor. E essa noite eu declaro, ó Deus, há tempo ainda. Há tempo ainda. O acampamento ainda não foi desmontado. Então, meu querido, minha querida, assim como a arca foi levada na casa de Obed Edom, eu quero te dizer, lá hoje está disponível para a tua casa sim. Esse ciclo, essa nuvem, ela parou. Há uma nuvem parada sobre a tua casa, e essa nuvem parada declara que a arca está também parada sobre o teu lar, sobre a tua família. Decida isso, e você verá que a bênção, ela alcançará toda a tua casa. Tudo que há na tua casa será abençoado. Todos os que passarem pela tua casa serão alcançados.
a tua casa, ela se tornará a tenda do testemunho. Eu quero declarar isso hoje na tua direção. Eu quero que você receba essa palavra. Eu quero que ela se torne verdade na sua casa. Eu quero que ela se torne verdade na vida dos teus filhos, na vida dos teus netos, na vida do teu genro, da tua nora, na vida daqueles que trabalham na tua casa. Todos serão alcançados. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Eu quero liberar isso. Eu quero liberar isso. Meu Deus, essa noite eu oro pelo Brasil. Essa noite nós estendemos as nossas mãos e oramos pelo Brasil, Senhor. Oh, meu Pai, nós entendemos. Nós entendemos, ó Deus, a leitura da nuvem. E como Tu nos fizesses parar. Mas nós entendemos também, Senhor. Nós entendemos também, Senhor Jesus, porque nós não somos seres carnais, nós somos espirituais, e a nossa leitura é uma leitura espiritual. Nós entendemos quando Deus nos para, e nós entendemos também quando o homem quer nos parar. E hoje nós já lemos, hoje nós já conseguimos ver os sinais dos céus, ó Pai, onde Tu estás mandando nós nos movermos, ó Pai, em o nome de Jesus. Nós tomamos a autoridade do Teu nome, meu Pai, para declarar o enfraquecimento, para declarar a resistência, seja ela de ordem humana, seja ela de ordem espiritual, sobre a nação brasileira, sobre os estados da nação brasileira, sobre Pernambuco, sobre Recife, sobre Jaboatão dos Guararapes, meu Deus, sobre Olinda, sobre toda a área metropolitana. Nós tomamos autoridade no Teu nome e declaramos, ó Deus, que o homem não irá nos parar. Nós não iremos ser parados pelo homem, nós iremos ser parados pelo Eterno, por Yeshua HaMashiach, mas o homem não irá nos parar. Então, ó Deus, em o nome de Jesus, nós queremos, toma providência, toma providência, toma providência, Senhor. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, meu Pai, caia por terra a resistência, caia por terra as resistências humanas e espirituais. Nós liberamos os protocolos de liberação de medicamentos de cura para a nação brasileira, para os estados da nação brasileira. Nós interrompemos a mortandade da forma mais simples possível. Oh, meu Deus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, Espírito Santo, invada os lares, vá de encontro, ó Deus, àqueles que estão enfermos, aqueles que estão doentes, vá de encontro e os toque, meu Pai, e os traga a restauração, a restituição da saúde mental, da saúde das emoções, da saúde do corpo. Venha, meu Pai, venha, meu Pai, venha não somente, ó Deus, pelo Covid, porque há muitas pessoas que estão morrendo de outras doenças. Nós queremos, ó Deus, orar também, ó Deus, por todos aqueles que estão enfermos de outras doenças, que têm morrido às vezes até em um número maior. Meu Pai, vai de encontro a elas, vai de encontro a elas, e coloque a Tua mão, a Tua destra saradora, curadora. Visite-as nas suas casas, nos hospitais, nos leitos, nas UTIs. E, ó Deus, fecha as covas que foram abertas. As covas sem propósitos que foram abertos, elas serão fechadas, elas serão frustradas. A terra de novo cobrirá e não haverá corpos, ó Deus, para serem enterrados, porque o espírito de mortandade, ele está amarrado e destruído sobre o Brasil, sobre as nações da terra. Em nome de Jesus, aleluia, aleluia. Comece a orar aí onde você está.
Nós vamos ministrar agora. Eu quero que você continue orando em línguas, em o nome de Jesus. Vamos quebrar essa resistência humana e espiritual. Continue orando aí na sua casa em línguas, junto conosco. Vamos entrar em guerra nesse momento agora, para quebrar, para desbaratar em o nome de Jesus.